Olá, muito boa tarde. Hoje, sábado, 22 de agosto, agora meio-dia mais 45 segundos, né? Quase meio-dia e um desse sábado. Estamos começando aqui mais um Papo de Redação pela SIC TV, o Papo de Redação de sábado, o programa dos dinossauros, falando para todo o estado de Rondônia, nos 52 municípios, pelas ondas, né? Pelas antenas da SIC TV. E também em todo o planeta Terra, você nos acompanha pela internet, né? O YouTube da SIC TV. Lá você acompanha tudo, interage, manda mensagem, enfim. Eu acho até que é muito mais fácil do que o nosso WhatsApp também, né? Tá ali 9911-1111, você também pode mandar uma mensagem dizendo onde você está, fazendo alguma pergunta, enfim, interagindo conosco, que o programa fica muito mais bacana. Olha, falamos em nome... Deixa eu colocar o óculos aqui, sem óculos não vai. Falamos em nome de Epilê, Rugol, Pemasa e Irmãos Gonçalves. Esses são os nossos parceiros e apoiadores do Papo de Redação de sábado. Hoje, participando do programa, eu começo sempre pela questão hierárquica, né? E eu venho de uma educação também que idade... Enfim, era símbolo, sinônimo de respeito, né? Então a gente tem. Não que ele seja muito velho, que ele é um garoto ainda, né? Ele disse que vai viver mais uns 40 anos, né? Eu acho que vai mais uns 60, mas tudo bem. O decano desse programa na minha direita, Sérgio Pires, hoje com a camisa do Glorioso Internacional, Esporte Clube Internacional, único campeão de tudo nesse país. Do lado, o Eric Araújo. Seria bom eles mostrar, gente. Né? Flamenguista, né? O Eric é flamenguista ou é vascaíno? Graças a Deus, flamenguista. Ih, rapaz. Sérgio Augusto, nosso convidado hoje, é flamenguista ou também? Corintiano, flamenguista, rapaz. Robson Oliveira, esse não, esse tá ali, ó, esse já vem identificado com a marca do Flamengo, né? E o Joaci Loura, né, que deu vontade de ir no banheiro. Palmeirense, né? O palmeirense... É aquele palmeirense que sempre quando chega ali, ele tem que voltar. Não vai adiante. Muito bem, vamos lá, gente. Olha, satisfação mais uma vez estar com você, com o senhor e com a senhora que nos acompanham todos os fins de semana. Sérgio Pires, meu querido Serginho, os destaques desse sábado que você trouxe pra gente. Bom, como eu tenho os melhores destaques, eu até gostaria de ser o último, mas já que tu me escolheu, vamos lá, né? Mas é isso mesmo, os melhores para arrasar, para não dar chance para os outros. Bom, eu preciso saber se chegaram lá em cima uns vídeos, o vídeo e foto que eu mandei, para mim poder registrar aqui os meus destaques. O diretor confirma para a gente aí. Chegou? Então eu peço primeiro que ponha o vídeo do menino. Cara, tá muito quente. Espera aí. Vamos lá. Tá ali o vídeo. Olha ali, o Bruno César. Coisa mais querida. Esse Bruno César, ele mandou... Ele não consegue falar, infelizmente. Tem muitos problemas, ele. Mas ele ouve muito bem e participa das coisas e ouve todos os dias os dinossauros no rádio. Ele é nossos fãs. E através da vovó dele, ele mandou uma mensagem muito carinhosa, dizendo que me ama, que é meu fã. E não só para mim, ele mandou para outros também. Então eu quero dizer para o Bruno César que eu fico muito feliz em tê-lo como amigo querido. Espero que um dia ele tenha condições de começar a falar, começar a andar e ter uma vida, pelo menos... melhor do que tem hoje. Querido Bruno César. Querido Bruno, grande Bruno, obrigado por nos acompanhar. Acompanhando o Sérgio, acompanha nós todos, né? Mas, Cícero, eu quero dizer que faz uns 20 anos que eu não enchi os olhos d'água. Eu tenho muita dificuldade de chorar. E isso é um defeito grave, porque quem chora é muito mais feliz do que eu. Mas essa mensagem desse menino me fez encher os olhos d'água. Muito querido. Então, esse é o primeiro destaque. O outro destaque é uma foto que tem aí, que o doutor Irã Galo mandou, e eu gostaria que colocasse no... O doutor Irã Galo não pôde vir hoje ao programa, porque na madrugada ele teve que extrair um dente. Muito bem. Então, ele está fazendo um agradecimento especial ali ao doutor Antônio Cardoso, da direita, e o doutor Herlison Cardoso. Os que atenderam ele muito bem, resolveram o problema, tiraram a dor do doutor Irã e também tiraram o dente. Tá bom?
Por enquanto, são os meus destaques. Tá? Eu tenho algumas coisas de política, mas a gente vai falando durante o programa. Não, okay? tem até as duas, Sérgio. Se você quiser continuar falando, não tem problema, não. São os melhores destaques. Aí eu queria ser o último, por isso. Então tá certo, então. Muito bem. Da direita eu vou para a esquerda aqui, o nosso querido Sérgio Augusto. Prazer tê-lo no nosso programa. Seja bem-vindo mais uma vez. A gente já teve a honra de ter você participando conosco. Os seus destaques nesse sábado, meu querido amigo Sérgio. No plural, assim mesmo? Os seus destaques. Os seus destaques. Eu estou sabendo que ele tem um hall. O doutor Joacir não sabe o meu destaque, que envolve diretamente ele. É mesmo? Inclusive em relação ao livro que ele eu tive a honra dele me entregar em mãos, né? E teve em Brasília, falando exatamente sobre política e religião. Eu mandei um pequeno vídeo, onde nós tivemos uma gravação com a equipe do podcast Triunfante aqui no shopping, no Lani Coffee, onde é 1 minuto o vídeo. É pontuado exatamente pela autoridade que é o doutor Joacir Loura Júnior sobre esse assunto. E eu, como cristão, como uma pessoa também temente a Deus... Você mandou o vídeo para mim? Mandei, tem um vídeo lá. Pessoal, é 1 minutinho, no decorrer do programa, que é o mestre Luiz Fernando falando sobre esse assunto que tem novidades, inclusive com uma decisão do Supremo Tribunal Eleitoral recente, e o doutor Joacir faz referência ao que foi a decisão do Supremo Tribunal Eleitoral. Porque não pode tudo na religião, seja ela no candomblé, seja no católico, seja no evangélico. No ano eleitoral tem situações que têm que ser observadas e seriamente, porque as denúncias no Pardal já começaram. O outro destaque que eu quero trazer é uma área que eu já conheço, estudo muito, a minha pós-graduação é nessa área, sobre o trânsito, onde a nível nacional, não é só aqui na nossa capital de Porto Velho e a nível de Rondônia, mas as motos elétricas, as bicicletas elétricas, o que pode, o que não pode, 40 cilindradas, se nós temos qual é a diferença de ciclovia e ciclofaixa? O que precisa ser feito para que nós possamos ter menos acidentes e a caixa, que nós chamamos a caixa viária, que tem uma responsabilidade muito grande. Hoje nós temos um emprego ao cidadão de aplicativos, seja de moto fazendo entrega, seja de carros, que era uma caixa viária que era assim, você vinha da sua casa, ia para o trabalho, ia levar a criança na escola e voltava. Mas hoje não, essa densidade de veículos, de horas a mais dentro, fazendo esses aplicativos, infelizmente o nosso estado e outros estados não estavam preparados para esse pool de veículos na hora do rush. Muito bem, muito bem. Então tá, saindo de um convidado ilustre para outro convidado ilustre, o jornalista Robson Oliveira. Robson, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso papo de redação. O que você trouxe para a gente? Não precisa dar o placar do jogo do Flamengo, que a gente já sabe o que aconteceu, né, durante a semana. Primeiro, uma boa tarde a todos os dinos. Né? Já estou me acostumando. Isso, sinta-se em casa. Me sentindo parte. Uma boa tarde especial a quem está do outro lado, na tela, está assistindo esse papo de redação. E eu inicio fazendo uma correção, me permita, ao nosso moderador, quando ele abriu aqui o programa dizendo que o time do Sérgio, do Dinossauro, ganhou de tudo. Isso é mentira. Quem ganhou de tudo não, é o Flamengo. Continua ganhando. Ele ganhou alguns. Agora, falando sério, a observação que eu trago para análise, para discussão, são os debates, a política, né? Nós tivemos já em uma emissora o primeiro debate entre os candidatos a governadores. E eu fiquei surpreso, eu cheguei a escrever, Cícero, se depender daquele debate, o voto branco vai ganhar as eleições. Infelizmente. Pois é, vamos discutir isso aí depois. Vamos lá. Saindo da esquerda para o lado direito, Eric Araújo, seja bem-vindo. O que temos aí de destaque para hoje? Boa tarde, amigos. Boa tarde, principalmente aos nossos convidados, Sérgio, Robson, sejam bem-vindos. Eu tenho 3 destaques bem rápido. O primeiro é o pedido da PGR para levar o inquérito do filho do presidente para a primeira instância.
A punição aplicada pelo CNJ aos desembargadores que atuaram na Lava Jato, alegando descumprimento de ordens do STF em uma decisão que foi tomada pelo Dias Toffoli exatamente no mesmo dia em que os desembargadores estavam em um julgamento que foi o mérito da punição que eles levaram de 60 dias. E aqui eu trago para o debate até que ponto são os limites dos órgãos de controle do judiciário para atuar contra interpretações e independência dos juízes no Brasil. E meu terceiro e último destaque é, mais uma vez, a interferência do judiciário na legislação brasileira, tornando a Lei Maria da Penha aplicável também a casos fora do ambiente afetivo, fora do ambiente familiar. Esses são os meus destaques. Muito bem, muito bem. Seguindo agora, para fechar os destaques dos dinossauros desse sábado, nosso querido Joaci Loura. Seja bem-vindo, Joaci, por favor, as suas informações. Meu querido presidente, boa tarde a você, aos colegas de bancada, aos nossos convidados, Sérgio Augusto e Robson Oliveira, grande jornalista, querido cabeça chata. Quem não lê, Serginho Pires e Robson e Cícero não está sabendo de nada que acontece na política rondoniense. O meu destaque, Pablo Marçal. E aí, o que acontece com uma candidatura dessa? Vamos discutir. Muito bem. É um belo tema. Eu acho que é um tema bem interessante. É o melhor destaque. E já fiquei frustrado, porque eu já achei esse o melhor do que os meus. É mesmo? Eu potresto. Mas tá bom, faz parte, né, Sérgio? Vamos lá, deixa eu achar aqui. Olha, eu vou começar. Eu começo o meu destaque com um vídeo que eu gravei ontem. Né, eu gravo vídeos aí por conta da minha coluna Espaço Aberto. E eu falei ontem sobre um áudio. Um deputado foi gravado conversando com um colega de corporação, um servidor público da segurança, gravou esse deputado, sem o deputado saber. Depois a narrativa que foi colocada foi outra, e a gente sabe, a minha neta de 6 anos não acredita na narrativa que foi divulgada. Né? Nem compensa, né, discutir isso. Mas o que acontece? Nesse áudio, né, a interlocução entre os dois ali, o que me chama muito mais atenção, eu não vou nem para a questão do ponto de que saiu um chefe de polícia, daí entrou outro. Isso é normal de todos os governos. De todos os governos. Né? Entra um novo governador, hoje o chefe de polícia que está lá é o João Pedro. Né? Entrou o próximo governador, ele quer colocar a Maria Luísa, que é uma delegada antiga, enfim. Ele vai colocar e pronto. É prerrogativa do governador. Né? O governador escolhe, coloca e ponto. Né? Tem que aceitar. Então, a questão não é a saída, né, do Dr. Samir, que ficou um tempo à frente da Polícia Civil, aí agora, depois entrou o doutor... Joel, né? Não, olha só, o branco da idade. Ele mandou mensagem aqui para mim hoje. Deixa eu achar aqui. Enfim, o atual chefe de polícia. Para ver que a minha preocupação, né, em relação aos delegados, né, não chama tanto a atenção, né, quanto esse diálogo, essa conversa, né, entre os dois servidores da Polícia Civil. Né? Os dois servidores da Polícia Civil e aí os demais integrantes, representantes da corporação. Eu fico imaginando o que eles... Jeremias, né? Obrigado. Jeremias. Doutor Jeremias, me perdoe, tá? Me perdoe. É que é tanta informação aqui e eu estava... E a questão, o foco não é o seu comando, a sua posição junto à Polícia Civil. No meu debate, na minha análise, por exemplo, no meu destaque, não é isso. Eu acho que o senhor foi colocado porque tem competência, porque tem história dentro da polícia e ponto. Agora, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, isso é normal de todo lugar. Vai trocar o comandante da Polícia Militar,
Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, enfim, mas tem que ter um comando e a ordem, disciplina e decência manda que se obedeça e que se cumpra, enfim. Se preenche os critérios. Pronto. Tem que preencher os critérios. Né? Então, o doutor Jeremias assumiu por conta de um currículo, de uma história que já tem dentro da Polícia Civil. E olha só, eu sou amigo do Jeremias, rapaz, desde quando ele foi chefe da Delegacia de Homicídios, lá naquele prédio fantasma que tinha na Avenida Brasília, lá, para ver, né, porque deu um branco mesmo. Né, eu conheço o doutor Jeremias de lá. Né, o doutor Jeremias trabalhou lá junto com o doutor José Marcos, com o doutor Alessandro, para ver que, né, agora a memória voltou. Né, deu um estalo aqui. Né, então, assim, a questão dos delegados, né, é uma prerrogativa do governador. Ponto. Tira, coloca quem ele quiser. O que eu acho que precisa ser analisado são servidores da segurança. Eu não vou nem colocar a questão do Ribeiro como deputado estadual, porque ele está deputado estadual. Inclusive, ele é candidato à reeleição. Se ele não se eleger, o ano que vem ele volta para a segurança pública, sendo um agente de polícia civil e sujeito às regras da instituição, da corporação. Ele vai voltar a ser um agente da Polícia Civil subordinado ao chefe de polícia ou ao delegado titular do distrito, da área onde ele estiver. Né? Então, eu acho que me parece que isso precisa ser muito mais analisado, esse comportamento, o diálogo que tem ali, né, sobre como é que é a tratativa em relação a algumas pessoas, né? Do que efetivamente a troca de comando. Troca de comando vai acontecer na Polícia Civil, vai acontecer na Polícia Militar, vai acontecer no Detran, vai acontecer na direção do Hospital João Paulo, enfim. Né? Onde tem cargo de confiança que é prerrogativa do governador, o governador vai trocar, se assim achar que deve ser feito. Ponto. Né? Então, esse é o meu destaque de hoje, para a gente analisar e debater. Aproveitando, hoje também, eu fiquei sabendo, a Polícia Civil me informou que 3 daqueles criminosos que fugiram lá da delegacia de Extrema já foram recapturados. Né? Imediatamente, a Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar, um trabalho ostensivo, saiu à procura, enfim, com informações, com inteligência, com operacional, e conseguiu recapturar 3. Então, 3 já estão guardados e não mais naquela delegacia de Extrema que, enfim, né, a segurança não dá para dizer nem que é razoável. Então, eles foram transferidos, vieram para... Até porque a informação que se tem é de que eles pertencem a facções, e aí o trato é diferente. Né? O procedimento é diferente pelo alto índice de periculosidade. Então, os 3 foram trazidos aqui para a capital, já estão no sistema carcerário, né, da nossa capital, e a polícia continua no encalço de um quarto, né, que fugiu. Bom, peraí, Eric, tu viu só como é bom comandar o programa? O cara falou 20 minutos. 20 minutos sem parar. E a gente vem no programa como coadjuvante aqui. Ô Sérgio Pires, quando o senhor conseguir preencher os critérios do grupo, entendeu? Para poder comandar. Para poder comandar, daí o senhor vai ter essa... Não, o dia que chegar isso, o programa só vai ser dele. Né? Vai tirar o atraso. Vai sair de papo de redação para papo do Sérgio Pires. Ai, meu Deus. Mas tá bom, Sérgio Pires, você está com vontade de falar, Sérgio Pires? Então vamos lá. Vamos começar pelo... Eu queria começar pelo destaque do Robson, que foi o primeiro debate da Band, nessa semana, que realmente foi frágil, né? O primeiro debate do Rondônia ao vivo dos vice-governadores também. Isso também é interessante. Também, bem interessante. Mas bem o primeiro debate dos governadores, e aí eu concordo com o Robson e com a grande maioria das pessoas, foi muito fraco. Até dou um desconto, porque é o primeiro debate, a campanha está começando, mas os candidatos, eles já são experientes, são políticos que já estão na vida pública há décadas, alguns deles. E os caras faziam um debate frouxo, sem emocionar,
Eu fiquei muito O decepcionado. único que não está é o Pedro Abib. Todo o resto é político já de vários mandatos ali. É, Ou o pelo Pedro menos Abib candidatos, tá né? começando. Você me começando. permite, Sérgio? Pois não. Eu não dou nenhum desconto, não. As pessoas vão escolher o candidato mais preparado, mais bem preparado. Aquele que apresenta, em tese, as melhores propostas. Como é que eu vou escolher alguém que registra na Justiça Eleitoral e elenca uma série de propostas para saúde, educação, mobilidade, transporte, enfim, para todas as áreas? Aí quando vai confrontar as ideias, ele sequer sabe defender aquilo que o partido dele registrou na Justiça Eleitoral, isso me cheira a estelionato eleitoral. Por quê? Porque me parece que ele sequer leu aquilo que a assessoria preparou. E não venham me dizer, porque eu já coordenei campanha, que o candidato não sabe do debate. Alguns se acham autossuficientes e dizem, não, eu vou lá e vou dar show. Esse é um grande problema. É muito fácil você colocar a culpa, inclusive, na assessoria. Não, o problema não está na assessoria, não. Ninguém escolhe a assessor, não. Escolhe o candidato. E o que nós vimos naquele debate da Band, eu reconheço que, do ponto de vista técnico, teve alguns problemas, termina jogando o debate para baixo, mas, do ponto de vista de conteúdo, não teve um bloco que a gente possa olhar assim na cara e dizer assim, esse candidato está falando aquilo que eu quero ouvir, enquanto cidadão, enquanto eleitor. E isso me chamou muita atenção. E não venha me dizer ali, o Pedro Abib é iniciante. Não, é um advogado experimentado, gosta de dizer que é dirigente de uma universidade, de uma academia. Né? Fala pelos cotovelos, aliás, não fala, grita. Né? O Hildo foi prefeito duas vezes, o Fera prefeito duas vezes, o Marco Rogério... Fúria, desculpa. Deputado, coitado do vereador. Fera lá. O Fera lá, já estou elevando ele para candidato. Ele tem vontade de ser prefeito, viu? Deixa ele lá. Deixa ele lá. Deixa ele estar muito bem lá. Ele está muito bem lá. Então, são pessoas que se propõem a resolver os problemas de nós outros, sociedade. Aí o cara não sabe defender aquilo que ele registrou. Lamentavelmente, a culpa não foi do debate, não. A culpa é dos candidatos que já começaram trocando as pernas. Viu? Bom, o outro debate que o Joaci falou, dos vices, eu assisti um trecho e escrevi no blog Opinião de Primeira. Eu vi nesse debate, também fraco, não foi grande coisa, mas uma invertida que raramente eu vi em algum evento político. O vice do Samuel tentou atacar o candidato Everton Leone, que é vice do Fúria. Uma baixaria sem nexo. E o Everton, numa elegância, deu uma resposta que eu tenho a impressão que o Sargento Machado nunca mais vai repetir o erro de atacar uma pessoa do nada, sem qualquer motivação. Então, essa invertida, eu fiz questão de registrar, porque foi a única coisa que chamou atenção, a mim, pelo menos, nesse debate. Acho que as coisas ainda... Robson, eu acho que as coisas estão muito frágeis. Você me permite sobre Pois isso? Eu queria ter esse seu otimismo. Há 2 dias atrás, ele repetiu nas mídias sociais. A gente tem que deixar claro, a gente não tem que ter medo, não estou dizendo que você tem. Assim. Ele repetiu. Eu vi 2 momentos constrangedores para mim. Primeiro foi o do sargento. Eu entrevistei ele foi muito afável, foi muito educado comigo, vai ao ar, inclusive, a entrevista que eu fiz com ele. Mas ele foi deselegante, desrespeitoso, fez insinuações que o Everton optou em não abordá-las. E eu falo isso aqui, eu sei que ele é o dono dessa televisão. Se ele tivesse falado errado, eu critico o Everton também. Mas o Everton foi de uma elegância fenomenal. E o outro debatedor, que até tem uma relação até de carinhosa, nós não somos amigos, mas ele tem uma relação carinhosa comigo, eu achei ele muito pedante, essa é a palavra, foi o delegado Camargo. Mesmo em relação ao próprio sargento. Aí deu uma carteirada. Aquilo é típico de quem gosta de dar carteirada. Olhou assim para o sargento, de cima para baixo, deu um chega para lá, mas não deu um chega para lá confrontando ideias. Foi um chega para lá arrogante, pedante, quase que humilhante. Você me permite, Robson? Eu, como
Posso, presidente? Opa! Eu, Deve. como policial, nem o delegado Camargo e nem o sargento representa a corporação com a carta dizendo, olha, você nos representa. A corporação não faz parte disso. Sim. Isso é uma escolha pessoal, ser candidato a deputado, vice, seja o que for. Então, muitas vezes as pessoas olham para isso e pensam assim, poxa, quer dizer que a corporação está de contra ao Everton Leone? Jamais. Ou está de contra ao delegado Camargo porque se posicionou? Jamais. Então, nós temos as representações, é uma escolha, mas é uma escolha eleitoral. Então, eu, como sargento de polícia militar que sou, não faço as palavras daquele cidadão em relação ao desrespeitoso. Não é porque eu estou na bancada também não, tá, Robson? Porque aqui não tem direita nem esquerda. Nós primamos pela verdade. E é um prazer hoje estar ao seu lado, porque eu sempre li sua coluna, mas a letra é fria, né, Cícero? O Cícero sempre me ensinou isso. A letra é muito fria e interpretativa. E quando você tem um podcast como o seu e um programa como esse, que o corpo fala e você tem a oportunidade de expor as suas ideias de formas legais, eu admiro. Então, nós temos que ter cuidado com quem é responsável pelo programa. Sim. Os limites. O Everton Leone é um senhor que tem que ser respeitado. Eu trabalhei com o Everton, tive o prazer, da década de 90, na Assembleia Legislativa do Estado. Conheço o passado do Everton. Eu estou no meio político há 30 anos. Sou concursado da Polícia Militar. E nunca vi o desrespeito de nenhum jornalista com relação à Polícia Militar ou à Polícia Civil do nosso Estado, nem ao bombeiro. Eu posso levantar uma polêmica? Claro, deve. Polêmica é aqui mesmo. Eric, eu tenho uma opinião que confronta aquilo que é majoritário na política. Eu acho que delegado de polícia, policial militar, que pretende se candidatar a algum cargo, ele deveria fazer aquilo que a lei determina para juízes, magistrados e promotores. Você tem que pedir demissão. E vou dizer por quê. Quando você tem, e hoje você tem um contingente enorme no Brasil todo, de militares e delegados em cargos de parlamento, que são nobres, eu acho justo, eu acho lícito, eu acho decente a pessoa ser candidata. Agora, o problema é quando você perde, exerce um mandato, vocês levantaram aqui uma questão, que parece que vão debater sobre um desses deputados, aí retorna à instituição com os cacoetes da política. Aí você vê que são áreas que terminam impactando em razão dessa disputa, às vezes ideológica, às vezes não é de ideológica não, é de poder internamente. E aquilo que é fundamental, que é a população ser bem assistida, ter segurança, termina se comprometendo em razão dessas brigas internas, que nem todas vêm a público, são mais internas, termina também desembocando nas associações representativas dessas categorias. Eu tenho essa opinião, viu, sargento? O policial, que é uma profissão maravilhosa, que é uma profissão digna, que quer se candidatar, ele peça demissão, se candidate, seja um bom político, seja um bom parlamentar, porque se ele retorna, quando ele retorna, ele traz consigo aquilo pior da política. É um debate. Se me permite até falar sobre o tema, isso se aplica somente ao policial civil, porque o policial militar, quando eleito, ele automaticamente vai para a reserva com tempo de serviço, bem lembrado, mais de 10 anos, inclusive você que é candidato, que tem menos de 10 anos, se você não for eleito, você está na rua, porque vai ser licenciado. É o que diz a Constituição. Só pode ser candidato para voltar à instituição trabalhando, que se não for eleito... Então deixa para os policiais civis. O militar que não for, que não tiver estabilidade. O que tiver mais de 10 anos, ele disputou, não ganhou, ele volta para a corporação. Mas eu só para acrescentar, e eu concordo contigo, acho que passou inclusive um projeto de lei, estava na verdade tramitando lá no Congresso Nacional para que também policial civil, né, também tivesse esse mesmo tempo aí de 6 meses antes para juiz e promotor. Mas aí tem uma faceta, tem uma faceta que é bem a cara do Brasil.
A lei serve para uns, mas não serve para outros. Mas aí, Sérgio, mas tem que ser desse jeito mesmo, porque juiz, promotor e delegado tem a caneta na mão, o aparato estatal está na mão Essa dele. carreira de O Estado. policial tem a arma na mão. Não, mas é diferente em relação à questão de poder. Olha o Sérgio me botando em condições complicadas aí. Eu concordo plenamente com o Sérgio quando ele fala em relação à corporação, porque geralmente quando o policial, seja ele civil ou militar, se propõe a colocar o seu nome à disposição, ele vai exatamente com aquele intuito e pensamento de que a própria corporação seria parte dos seus votos para sua eleição. E muitas das vezes não é assim. E aí, por conta de pessoas igual esse candidato a vice-governador, que também se entrou no debate do próprio STF recentemente a questão da participação dos militares em eleição. Né? Por quê? Porque você não pode confundir a tua profissão de militar com aquilo que você vai exercer na política para representar a população. E aí aqui eu acho que é o ponto principal disso. Eu acho que talvez o candidato, na emoção de tratar um tema tão relevante, que é a corrupção no Brasil e a segurança pública, quer agir como político, como se policial ele fosse. E aí é onde mora o perigo, porque na política não se age dessa forma. Porque se agisse assim, nós temos hoje um governador que é coronel da Polícia Militar. E nós estamos enfrentando sérios problemas de segurança pública. Então não é bem assim. Você é policial, você chegou ao poder, está resolvido a situação da segurança pública. Eu vi até um vídeo desse cidadão falando que, se eleito for, ele vai ser vice-governador e secretário de Segurança Pública, que vai... E citou até quem que ele quer pegar. Então, assim, eu acho que mostra muito mais um desequilíbrio emocional do que propriamente um político querendo propor algo para a população. E a gente tem que ter muito cuidado. Algo que seja propositivo, né? Exatamente, algo que seja palpável de se fazer. Se me permite Olha, também, só sobre isso aí, eu acho que aí sobre o debate especificamente. E aí inclui o debate da Band, o debate de vice. O pessoal hoje não está preocupado com o conteúdo que vai falar na hora do debate que vai discutir. Estão preocupados em fazer corte. É isso. É uma cortada aqui, fala um negócio para quê? Para que depois viralize. Ele está preocupado com isso. O momento ali do debate para pegar um time ali, um deslize, um rateio de alguém. Falou, pai, é aqui que eu vou entrar, vou fazer um corte, pronto. E aí é isso. Para mim, os debates hoje ficaram realmente muito enfraquecidos, muito diminuídos. Acho que esse sargento, inclusive é bom que se diga, o sargento que pode ter a candidatura sequer homologada, porque está aquela discussão ainda do PSB, que parece que foi ratificado que não vai ter, não teria a candidatura aqui em Rondônia, majoritária. Se não tiver, a gente está falando de alguém que está fazendo barulho que nem candidato vai ser. Então positivo. A gente precisa ser mais, acho que, propositivo nisso também. Aproveitar a brecha que tem as vossas excelências, a experiência também, a questão da lei, com o doutor Joaci. Vai haver o espaço para o debate de Senado, foi confirmado, doutor Joaci? O debate também para os senadores, além dos vice-governadores. Não, o debate aqui na SIC vai ter sabatina, não debate. Não debate de senadores? Não, aqui na vai ter rádio entrevista. vai ser sabatina. Vai ter debate no grupo. de senadores. Mas né? Aqui, não, debate para senador aqui? Não, senador não. Não tem. Não, eu vou falar, só entrevista. Na eleição houve para governadores e vice-governadores. A pergunta é, nessa nova lei, essa novidade a nível nacional, não esquece Rondônia, a nível nacional, vai haver o debate de senadores? Nunca a lei mudou nesse ponto, Sérgio. Se quiser ter debate de senador, de deputado estadual, federal, pode ter. Pode ter. Agora não tem porque fica uma coisa... como que vai fazer um debate com 200 candidatos não tem, deputados? Sim, não eu tem acredito. como, né? Mas não tem um critério. Mas aí se faz para majoritário. Mas todos serão sabatinados. Aqui no grupo SIC. Olha, sobre essa questão do debate, e tanto o debate como candidato a governo e candidato a vice, o Robson falou uma coisa interessante, que é sobre o preparo, né? E eu olho muito isso, e eu também avalio o preparo intelectual, Robson. Não só a proposta intelectual. Você não pode ter alguém que desconhece, alguém alienado no comando de um Estado.
Então, quando uma pessoa tenta levar uma discussão para um caminho de que você quer ser vice-governador porque você quer ganhar bem, já nem merece dar atenção, porque você vê o nível intelectual da pessoa que se refere à outra dessa maneira, né? Então, assim, e outra coisa, é desnecessário você, por exemplo, numa campanha, numa eleição, né, você precisar apresentar o patrimônio desse ou daquele das pessoas que são conhecidas e que são corretas e que, enfim, que têm a sua vida, têm os seus bens. Então, Eric, tem umas coisas assim que é difícil de entender. Sabe, eu não sei se o sujeito tem intenção de lacrar, de chamar atenção, para quem que ele quer falar, né? Para qual público ele quer se dirigir, né? Saindo completamente fora do eixo, deixando a proposta, o debate de lado, o debate que realmente importa, né? Que a sociedade quer saber. A população de Rondônia quer saber quando que vai ter um hospital novo em Rondônia, na capital, que precisa. Isso o cidadão rondoniense, o senhor e a senhora que moram aqui na capital, quem mora no estado também, quer saber. Gente, quando é que a gente vai ter um hospital maior, mas para sair do João Paulo, que é o que... E não é que o João Paulo é ruim, não, gente. Tem muita gente muito profissional, espetacular, abnegado lá. O problema é a estrutura, uma estrutura mínima para atender o máximo. O Estado cresceu, o Estado cresce a cada 5 anos, a população é bem maior. Então, precisa de uma estrutura adequada para acompanhar esse crescimento. Então, eu imagino, né, que quem estiver preocupado com isso, né, com a geração de emprego, renda, o atendimento social, o atendimento de saúde, o atendimento educacional para o povo, né, vai ganhar muitos pontos junto ao eleitor. E é o eleitor que vai decidir. E Cícero, acho que talvez também esse candidato ele sequer tenha acompanhado a política local rondoniense. Mas é isso que eu falo de alienados, entendeu? Tem um monte de alienado. Porque esse tipo de comportamento, o tempo tem mostrado ao longo dos últimos pleitos eleitorais que a população não gosta da agressividade de um candidato para com o outro. É meio que repelido automaticamente esse tipo de candidato. Então, tem que tomar muito cuidado, porque ou você propõe ou você ataca. E se você atacar, o eleitor rondoniense já tem mostrado isso. É um candidato que praticamente gera uma repulsa desse eleitor aqui em Rondônia. Você estava aqui 4 anos atrás, sim, em Porto Velho? Sim. Então, estava aqui no debate. É por isso que eu estou dizendo isso. Então tá. Vocês sabem do último debate que teve para governo, o comportamento de um candidato, né? Que ele jurou que dessa vez é diferente. Ele não vai errar de novo. E ele errou, vai bem ao encontro do que você está falando. A sociedade não gosta disso. A sociedade não gosta que as pessoas sejam humilhadas, pisadas. Não gosta. Isso é antipático. É completamente antipático. Depois dos comerciais, eu gostaria de também te perguntar se tu acha que se tu fosse candidato, tu poderia usar o teu nome na urna, o nome de batismo. Batismo? É um assunto que eu quero trazer para debate. Mas só se eu mudar o meu nome para usar outro, né? Não, mas não responde agora. Mas tem candidato que muda. É para ser uma surpresa. Vamos lá, olha só, gente, antes de eu chamar o nosso apoiador, que é o Epilê, que está na ponta da agulha, eu quero dizer para o senhor e para a senhora que semana que vem os dinos começam suas entrevistas, suas sabatinas lá na rádio Parecis FM 98.1, tá bom? Na segunda-feira... É isso, né? A sabatina vai do dia 24 até o dia 31, das 13 horas às 14 horas. Aí, obrigado, gente. Pô, vocês são demais. O diretor do programa é nota 10. Agora eu consigo enxergar. Segunda-feira, dia 24, o candidato Marcos Rogério do PL vai estar com a gente lá na Parecis FM. Depois, na sequência, o Expedito Neto do PT, Adailton Fúria do PSD, Pedro Abib do MDB, Hildon Chaves, do União Brasil, e fechando o bloco de entrevistas, o Samuel Costa, do PSB. Muito bem? Feito isso, vamos falar de Epilê?
Então vamos lá, vamos falar de Epilê. Quer melhorar as manchas, cicatrizes e estrias? É isso. O óleo de rosa mosqueta Epilê é a solução comprovada pela ciência e pela tradição. Produto 100% puro e prensado a frio que devolve a hidratação, elasticidade e a firmeza que a sua pele merece. Resultado comprovado. Em testes dermatológicos, 9 em cada 10 pessoas usaram e aprovaram. Não aceite similares. Exija o autêntico, óleo de rosa mosqueta Epilê nas melhores farmácias e perfumarias. Muito bem, tá aí o Epilê, um dos grandes apoiadores nossos aqui, dos dinossauros de sábado. E o Sérgio é um que eu sei que usa, porque ele diz que ele vai conservar por mais 50 anos essa pelezinha de bebê dele aqui, Então, é isso, Minha Sérgio carinha Pires? não mudou, mas o meu cabelo... Muito bem, muito bem. Aqui, vamos lá, gostaria de... Não, antes aqui eu tenho uma mensagem aqui, deixa eu ver quem é que mandou. Boa tarde, Dinos, parabéns por ter hoje o amigo Robson Oliveira, grande jornalista, advogado e o maior analista político de Rondônia. Grande abraço. Apoiado. Grande abraço a todos, Gustavo Serbino. Muito bem. Gostaria de fazer uma pergunta para o senhor Jurandir, o Juaci. Se os candidatos podem colar seus planaltos, panfletos, em muros ou portões sem autorização do proprietário. A pergunta do Antônio, lá do bairro Novo Horizonte. Joaci, por gentileza. Eu falei semana passada, nem com autorização do proprietário, colar adesivo de propaganda eleitoral no muro, ou no portão, ou na marquise de frente da casa, é proibido. O que diz a legislação? Adesivo de meio metro quadrado na janela da residência. Mas aí o povo cola no portão, cola na frente, enfim. Se for sem autorização, pior ainda. Aí você pode fazer a denúncia para o Pardal, ou ligar no 148 do TRE? Do TRE, na ouvidoria, para fazer a denúncia. Ou arrancar e esperar que vão vir colar outro no lugar. Muito bem, vamos lá, vamos em frente. Olha, um abraço para o Edgar e para a Cida, no bairro Triângulo, que estão nos acompanhando, mandaram mensagem aqui. Sérgio, tu tem mensagem aí também, Tem, do Reginaldo Miranda. Ele está dizendo o seguinte: boa tarde, Sérgio, meu amigo. O que você está fazendo com essa camisa horrorosa é o seguinte: se o Inter ganhar hoje, é a base da seleção. Se perder, é o pior time do mundo. Eu não sou comentarista esportivo, sou torcedor. Muito bem. Bom, mas aí ele está perguntando, cadê o Emanuel? Sem ele, o programa fica complicado. O Emanuel está aí fazendo campanha para o Bolsonaro e colando cartazes nas casas aí. Por Bolsonaro? Muito bem. Ô, diretor, tem aí... o que é? Eu preciso ir para lá, para cá? Tá bom, vou me arrumar aqui. Diretor, tem um vídeo aí, por favor, do que eu mandei, que é sobre o destaque do Sérgio. A gente até pode entrar nesse debate. Por gentileza, põe aí 1 minutinho o vídeo. Por favor, põe no ar. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que num culto lá no interior de São Paulo, em Votorantim, um pastor que era candidato à reeleição para vereador, uma candidata a prefeita que também estava indo para a reeleição, foi no púlpito dessa igreja, numa festa, e foram recepcionados. Esse é o nosso candidato, vamos votar nele. Então, ou seja, o pastor da igreja enalteceu a pessoa desses candidatos. O que foi que aconteceu? O Tribunal Superior, o TRE de São Paulo entendeu que houve o abuso do poder político, econômico, entrelaçado com o abuso do poder religioso. O Tribunal Superior Eleitoral, em maio, manteve a decisão. A prefeita foi cassada, o vereador foi cassado, o vice-prefeito, que nem lá estava, também foi cassado, porque a chapa de majoritária ela é sempre una e indivisível. Então, se caça o prefeito, caça o vice-prefeito também lá, vai ter novas eleições em Votorantim. É muito bom deixar... Eu costumo sempre falar isso e eu não abro mão dessa opinião que eu tenho. Púlpito, altar, terreiro de umbanda... Isso não é lugar de política. Não é lugar de política. O pai de santo, o pastor, o presbítero, o missionário, o coroinha, o padre, o arcebispo, o papa... Quando vai para o altar, quando vai falar da sua denominação religiosa, tem que falar disso, da palavra de Deus. É para isso que essa pessoa está lá. A política se trata em outro local, enfim.
Ou então, não tem um lugar para a gente fazer, a gente tem que fazer ali no templo religioso. Muito bem, então chame as pessoas e avise, vamos fazer uma reunião política. Queremos falar sobre política. Quem quiser que compareça. Não vamos falar sobre a palavra de Deus. Vai ser emprestado o templo, vai ser emprestado o local. Né? Nem no templo pode fazer. Não sei se isso... Né, mas, por exemplo, você entendeu, né? O que eu estou dizendo que assim, as pessoas têm que saber que elas estão indo para aquele local, né, para determinada finalidade. No caso, a igreja, o terreiro, o templo, o que quer que seja, é para seguir, né, a linha da palavra de Deus, enfim. É o que se espera, né? O que você acha? Por que eu trouxe esse destaque, né? Nesse caso, o próprio Dr. Joaci, que é um mestre, um professor, o mestre Luiz Fernando, um abraço. Obrigado por ter esse podcast junto contigo e maravilhoso poder fazer parte desse projeto. Mas esse episódio, inclusive, ainda vai ao ar, né? Esse episódio vai ao ar dia 30 no YouTube, tá aí no Spotify. Foi gravado aqui na Lane Coffee, no Shopping Center. Mas por que eu trago esse destaque, Sérgio? É porque eu fui diretor de centro de recuperação da instituição da IBN, na época chamada IBN, Igreja Batista das Nações, e não ia ninguém, Sérgio, nos ajudar. Seja com cesta básica, seja numa questão, mas no ano eleitoral todo mundo te liga que o espírita, o católico, o evangélico tem trabalho no terceiro setor. O que é o terceiro setor? Viu, Robson? Ele atende a comunidade na sua necessidade. Se o terceiro setor hoje parar, vira calamidade em muito lugar. Porque é a Igreja Católica, é o centro espírita que está levando o café da manhã, o alimento, a educação para essas pessoas que são retiradas das ruas. Centro de recuperação com 30 pessoas, você tem no 10, são 300 pessoas a menos em Porto Velho na rua. E não são vistos. E aí usam a religião na política, vem todo mundo abraçar. Então a colocação do Dr. Joaci junto com o mestre Luiz Fernando me chamou muita atenção, porque nós temos que ter sim cuidado e zelo, mas fazer os projetos, participar, você que é da sua religião, participe sim da questão política, leve ideias, projetos, mas que realmente vire na ponta um projeto que alcance a necessidade e o alvo principal, que é o ser humano. Os cultos, as igrejas, elas influenciam as pessoas, influenciam. E eu trago até uma coisa fora da política. Não teve um sujeito que vendeu feijão curando a Covid a R$1.000 um potezinho e milhares de pessoas compraram? Então imagina na política. Teve ou não teve, Robson? Tu sabe, né? Rapaz, todo dia aparece gente vendendo milagres. Mas vocês trazem uma discussão muito importante. Essa questão dos templos, só evangélicos não, de todos os templos na política. Nós jornalistas, que principalmente aqueles que fazem um jornalismo mais investigativo, não precisa ser um jornalista investigativo para deduzir qual a razão dessa simbiose entre político e alguns dirigentes de igrejas, principalmente aquelas mais populares. Não quero nem dizer as denominações para não... Se quiser eu digo, mas para não polemizar. Se a gente for olhar o Diário Oficial de Estado, de município, de casas legislativas, você vai ver lá irmão, pai, esposa, filho, esposa, cunhado e, às vezes, eles próprios, pastores nomeados. Isso é uma forma de burlar não só a lei, mas de burlar a dignidade humana, porque as pessoas estão indo lá para... Muitas delas, você vê, muita gente que vai aos templos, eles vão com... Tem muita gente com problemas muito pessoais. Mas sem dúvida. É uma terapia, é um momento de introspecção, pessoas é um momento onde você faz aquela conversa com o homem lá de cima, enfim. E aparece um intermediário lá na frente para manipular, para pegar você que chega desassistido dos governos, desassistido até das famílias. Massa de manobra, né? Obrigado, Sérgio, como massa de manobra. Então, a legislação tem que ser dura. E aí, meu amigo, não é legislação penal, não. Tem que
tem que doer no bolso desses pastores, desses vendilhões, porque lugar de templo é de oração, não é de demagogia. Então, é um tema palpitante e não é à toa que todos os institutos de pesquisa, e eu gosto de dizer que eu sou mais ou menos especialista em interpretar pesquisa, porque eu me especializei. Um dos pontos que a gente vai em cima é como é que está a fotografia do dia do candidato com relação a essas denominações religiosas, seja evangélica, seja católica, para ver como é que está a penetração em razão disso. Então, não basta o doutor Joaci, meu querido amigo e colega também de ordem, não basta você ter uma lei, não basta ter uma lei dura. As pessoas também têm que aprender a se indignar e a dizer ao pastor que não pode fazer isso. A gente veio aqui para rezar. A gente não veio aqui para ser manipulado e ninguém apresentar. Este é o meu ungido, meu candidato. Então, é um tema que eu acho que a sociedade tem que se debruçar sobre elas, tem que debater e tem que dizer isso não pode. Posso ler o que o homem mais sábio que passou aqui nessa terra já falou sobre o templo dele? Deixa eu só concluir aqui, que daí aí você pode finalizar com isso. Em 2001, né, e é impressionante, né, o quanto que tem gente que se aproveita dessa fragilidade das pessoas, sabe? Porque as pessoas às vezes batem na porta da igreja porque elas não têm mais para onde correr. Elas não têm mais onde pedir socorro e entendem que o templo, né, que aquele espaço ali, de alguma maneira, pode contribuir. Em 2001, eu trabalhava no SBT em São Paulo e eu fui fazer uma matéria para o Ratinho, fui fazer com a câmera escondida no interior de Goiás, onde um picareta vagabundo vendia, num templo bem menor que esse espaço nosso aqui, a chavezinha do céu. Assim que ele iludia as pessoas, sabe? E achava quem comprasse. Quer dizer que eu comprei não tem nada. Não, eu comprei a dita chavezinha, porque eu fui com câmera escondida, enfim. Né? E é impressionante a lábia, o poder de convencimento que alguns têm, que poderiam usar isso de maneira muito propositiva, positiva, inclusive ganhar dinheiro com isso de maneira correta, decente. Mas não, usam, né, para se aproveitar daquela pessoa no momento mais difícil para muita gente, né, e aí onde as pessoas dão o que não tem, né, em troca de paz. É uma coisa lamentável. Não defendendo mas o lado... não generaliza. Não, é óbvio, né? Nós vamos nas indulgências pela Igreja Católica, né? Vamos falar de uma questão macro. As indulgências elas foram criadas na ideia de que você comprava o direito da alma do seu ente querido, no caso um irmão, o esposo, o filho que morreu, para que saísse do purgatório. Então, a indulgência ela foi colocada dessa maneira. Aí você vê na Igreja Católica como essa maneira que já, com o passar do tempo, foi tirado isso, foi dado como uma revelação através de Martim Lutero, e a Igreja Evangélica. Mas não é só o pastor ou o padre, também no centro espírita, no candomblé, gente ruim tem em todo lugar. Nós não estamos generalizando. Eu costumo dizer que a gente lida com pessoas com todos boas os seres humanos. E pessoas não tão boas. Assim, eu falo no espiritismo isso também. Tem pessoas boas e pessoas não tão boas. O que eu vou dizer aqui muito vai se chocar. Gente ruim está muito cheia na igreja. É onde mais tem. E eu vou te Porque dizer... exatamente essa essência ruim é que me faz procurar algo que eu possa melhorar. Não tem bonzinho lá. Tem pecador. Lá tem que ter... Se o cara é santo demais, ele não tem que estar lá, não. Eu sou mais radical nisso. E olha quem está falando. Digo aqui, sou aspirante a pastor na Igreja Metodista Wesleyana daqui da Avenida Rio de Janeiro, membro da Igreja Metodista Wesleyana. E eu quero dizer que, como jurista, como alguém que escreveu inclusive um livro, eu mandei para o pessoal aí da reda lá de cima, se quiserem passar a foto, eu tenho um livro, Igreja, Religião e Política, entre a Fé e a Cidadania. Nesse livro eu falo exatamente qual o limite do uso
legal, do uso responsável de um pastor, de um ministro do evangelho ou de alguém que está à frente de uma instituição religiosa. E não é só a igreja e nem igreja católica ou evangélica, não. Isso a gente precisa ter. E aí Jesus falou o seguinte, não, Mateus deixa eu só concluir. 21. Deixa eu concluir, porque eu queria dizer que assim, você está falando dos evangélicos. Não, eu conheci um pastor extraordinário, fora da curva, completamente fora da curva, no Café com Oração. Isaac Cadmo, nosso querido amigo. Aí ele sabe quem é. Ó. Lá com o Joaci e com o Veríssimo, o Manuel Veríssimo, eu fui num Café com Oração com eles e conheci o Isaac Cadmo. Um sujeito espetacular, arrepia, sensacional, entendeu? Sensacional, uma mensagem, de uma generosidade, entendeu? Diferenciado, Joaci. Eu quero mandar um beijo, um abraço para você, Cadmo. Vou fazer recorte disso aqui, fazer questão de te mandar, meu irmão. A gente está torcendo pela tua recuperação. Ainda vou te ver falando. Amém. E aí Jesus disse o seguinte, Jesus entrou no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. As pombas eram para dar em oferta, né? Em oferenda. E disse-lhe ainda, está escrito, a minha casa será chamada de casa de oração, mas vós fizeste dela um covil de ladrões. Foi o que disse Jesus. Esse fariseu aqui, Ótimo. esse fariseu está aproveitando o programa para vender livro, tá vendo? Não, eu vi. Não. Tá faturando. O pessoal até pergunta onde comprar, eu sempre Falar em vender e comprar, Vamos lá. Quero Falar em vender, comprar, ou seja, eu preciso te dizer... Mas eu não li o meu livro, não, pessoal. Eu li a Bíblia, pelo amor de Deus. Se você não leu o seu livro, você quer que eu leia? Não, agora, pelo amor de Deus. Falando em vender e comprar, seu Sérgio Pires, eu preciso lhe dizer que Rugol tem 107 anos de tradição e confiança. Poxa. O senhor sabia disso? Não. Pois é. Os produtos Rugol oferecem hidratação profunda, firmeza e ação antioxidante contra sinais do tempo. Eficácia comprovada. Olha, em testes dermatológicos, aí 8 em cada 10 pessoas notaram a melhora na textura da pele e redução de rugas e sinais de expressão. Tradição, confiança, eficácia comprovada. Procure, então, nas melhores farmácias e perfumarias. Peça pelo creme de beleza Rugol. Use Rugol. Muito bem, tá aí na tela, nosso plasma, Rugol. Né, é o outro que o Sérgio, ele sabe, ele não quer confessar aqui, entendeu? Porque ele tá cheio de pé de galinha aqui que a gente tá vendo, mas ele disse que vai resolver com o Rugol, né? Alguém que tem mais de 20 anos, que nem eu, sabe o que é pé de galinha. Né? O que você queria falar? Não, eu queria falar sobre um assunto que o meu filho Vini me mandou, dizendo assim, que não esquece de falar o que nós combinamos. É o seguinte, então, o Vini, a proposta do Vini, eu vou fazer aniversário agora dia 31 e estou aceitando doações. Tá, Só quero pedir o seguinte, não me venha com porcarias. Menos de R$500, nem pensa. Ponto. Tá, Vini, fiz o que tu pediu. Bom, então tu quer fazer uma festa na linha do Vorcaro, assim, mais ou menos. Não me venha com micharia. É isso? Não me venha com micharia. Pronto. Ai, muito bem. E não olhe para mim não, que eu não vou lhe dar esses R$500, não. Não, quem é que vai dar? Os caras querem me tirar dinheiro, não me dá nada. Muito bem, olha, gente, essa semana, né, eu escrevi uma coluna e eu vou achar aqui o que um amigo meu mandou e eu vou ter que dar a minha opinião sobre isso, né, porque são a mesma coisa, são duas coisas diferentes, mas que o entendimento é diferente, né, para a mesma demanda. Agora eu tenho que achar aqui. Bom, vamos lá. O Joaci, o Robson podem me ajudar, quem tiver falou sobre isso. É a questão do nome do irmão do prefeito Léo Moraes, que foi deferido, né? O nome dele foi deferido. E ele chama Paulo Moraes Júnior. Pois é, Paulo Moraes Júnior. A minha pergunta, Joaci, por que a Procuradoria Eleitoral não colocou nenhum óbice em relação a isso e colocou um óbice no filho do ex-deputado Jair Montes, que tem o mesmo nome, Jair Montes, só que tem o Júnior? E que o Paulo Moraes Júnior também é filho do ex-deputado Paulo Moraes. Pois é, e aí então, como é que faz? Similitude em muitos casos, né? O que difere um do outro? É isso que você, como operador do direito, tem um conhecimento muito mais amplo. Eu, o próprio Robson, que também Na verdade, eu não sei.
Eu queria entender. Como advogado do caso, eu vou, por questões éticas, eu já falei, está no processo. Obviamente fui veemente contra isso, totalmente contra. O Jair Montes vai manter o nome dele de urna, é Jair Montes, nem que a gente tenha que ir até o Supremo, a gente vai manter. Obviamente não há nada excessivo, abusivo, fantasioso, ninguém está querendo fraudar ninguém está querendo dizer que é o pai candidato. Agora, eu acho que, só para responder, a gente precisa ter isonomia, né? Isonomia se aplica aos candidatos, mas com todo respeito também se aplica àqueles que vão aplicar a lei. Eu diria, viu, Joacir, e aí eu peço licença aos telespectadores para me dirigir aos senhores membros do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Os magistrados. Aos senhores magistrados. Nem todos são magistrados, né? Ali você tem representação da OAB também. Mas naquele momento são magistrados. Sim. Mas você entendeu que eles não são magistrados de carreira, eles exercem no STF também, temporariamente. Viu? Mas não é isso o pano do fundo, eu quero dirigir a eles. Rondônia e as eleições de Rondônia tem problemas muito mais sérios, viu, Cícero? Mas muito mais sério para ser fiscalizado do que essa bobagem. Isso é uma bobagem. Eu escrevi isso. Isso é de uma coisa tão boba. Você perder tempo para julgar uma besteira dessa, que você podia deferir isso sem levar isso para plenário. Você tem que pegar esse dinheiro que anda rodando aí, como já pegaram, a polícia pegou. Você tem que coibir que esses políticos que compram voto, e compra mesmo, não adianta dizer que não tem. Você tem que ir atrás da grana, você tem que ir nas agências bancárias para saber quem está sacando acima de R$1 milhão, acima de R$500 mil. É isso que se espera de um tribunal. O que é levado lá para julgamento, que seja célere com isso, que dê resposta à sociedade. É isso que a gente quer. A gente quer uma igualdade de paridade de arma na justiça e nessas bobagens. Isso é uma bobagem. Né? Como é que eu vou tirar... Outro dia estava uma discussão com o Bruno Scheid. Bruno Scheid, Bolsonaro. Isso. Tem um candidato a vereador, foi eleito no interior de Rondônia, que está com a publicidade nas mídias digitais com o deputado federal Lúcio Moschini, chamado de cagado. Eu acho ridículo, mas o cara é conhecido mesmo como cagado. E no final, e finalmente, para concluir, que eu sei que eu falo demais, pelos cotovelos também, parece o Pedro Adib, as pessoas votam no número. As pessoas votam no número. E para saber quem está votando, você tem que dizer, o nome do cara Jair Montes Filhos, é o nome dele. Então, não tem como eu tirar. O apelido, se o cara tem como apelido, se Pelé fosse candidato, eu ia proibir botar Pelé, era só Edson Arantes do Nascimento. Isso é de uma coisa tão besta, eu acho. A gente tem tanta coisa séria. Né? A gente tem tanta coisa séria. E o Tribunal Regional, e todos os tribunais regionais eleitorais têm tanto desafio para administrar uma eleição tão complexa, tão polarizada e tão difícil. Obrigado. Perder tempo com essa besteira. E já teve no Paraná uma situação assim, o Boca Podre, né? O Boca Podre deputado, aí o Boca Podre filho... E aí, gente? O que muda na ordem do dia? Aliás, falando em Polícia Federal, viu? Parece que o tempo melhorou e o pessoal da PF estava... Não era só a PF, não. Era o Tribunal Regional Eleitoral que tem o apoio da Polícia Federal. É mesmo? Claro. Hoje saíram para ir na praça. Chegou aqui já no meu celular, que estava em um comitê eleitoral. Como eu não chequei, eu daria o nome, só não dou porque eu não chequei. Eu não sou irresponsável. Tá certo. O que é, Sérgio? Grande jornalista, eu gosto assim, Robson, tem que checar. Aqui nós temos um exemplo, nosso presidente, o atual presidente da Câmara de Vereadores, Gedeão Negreiros, que entrou de última hora com o sobrenome da família. Então, o Edvilson, na época, estava impedido e o seu irmão usou o nome Negreiros. Se fosse assim, então eu teria que proibir. Mas como é que não vai usar, Sérgio, se o sobrenome do cara é esse? Mas é exatamente isso. Tira teu sobrenome. Não foi só isso. Está acontecendo com o filho do Jair Montes. Gideão do Edvilson Negreiros. Do Edvilson Negreiros, quer dizer, a correlação, se houvesse, teria que ter também nessa época. Se me permite, eu não estou falando do caso de Jair Montes, porque eu vou me reservar, o que eu escrevi está lá no processo. Quem tiver curiosidade, o processo é público. Agora, obviamente...
trouxe várias situações, todo o material de campanha do menino que já está feito. Se tiver que trocar o nome, quem que vai pagar por isso? Nós. Pois é. Então, a gente eu acho que tem que ser razoável. Mas agora, o que gera uma fraude? É um filho ou é um pai o tempo todo colado numa foto, no material de propaganda, em que você, eleitor, que o eleitor ele não sabe quem é o candidato. Aí é fraude. Aí é fraude. Aí é fraude. Agora, todo o material de campanha, e aí para ser, acho que isonômico, do Paulo Moraes, que é Paulo Moraes Júnior, é só ele. Corretíssimo, tá certo, ninguém tá falando nada. O material de campanha do Jair Montes é só o menino Jair Montes. Aliás, que tem crescido muito por conta, não sei se o MPF quis de alguma forma prejudicar, que eu espero que não, mas o efeito foi contrário. Mas eu escrevi isso no meu menino blog, que não era ontem. conhecido, agora está caindo na graça dos outros meninos da juventude. Foi um tiro no pé. Vamos lá. Gente, 1h mais 7 minutos, 6 minutos, 1h06, a gente precisa fazer um intervalinho para o cafezinho, para ir no banheiro, tirar uma água do joelho. Né? Alguém aqui vai me dizer que não é água do joelho, mas tudo bem. Já voltamos, não sai daí, tá? Um abraço. Muito bem, 1h mais 11 minutos, 1h11, estamos de volta com o Papo de Redação desse sábado. O diretor, vamos relembrar aí, põe na tela, por gentileza, a nossa sabatina da semana que vem, na Aparecida FM com os dinossauros, os candidatos que vão estar presentes. Vamos mostrar a ordem aí, por favor, põe aí para mim, que é mais fácil de eu ler aqui do que eu ler no meu celular aqui, tá? Eu estou sem ponto, mas está tudo certo aí, né? Oi? Ah, vai baixar de novo? Então tá bom. Então assim que tiver ok, me avisa aí, tá, o Guerreiro? Me avisa aí. Eu tenho umas fotos aí, Cícero, para passar, meu presidente. Vamos recomeçar aqui. Eric, eu começo contigo para os teus debates e vamos lá para os teus destaques de hoje. Na verdade, eu trouxe 3, né? E aí a gente pode escolher qual quer debater sobre a questão da mudança do entendimento sobre a Lei Maria da Penha, né, que o STF entende que agora pode ser estendida fora do ambiente domiciliar. Nós temos a questão do pedido da PGR para levar o inquérito do Lulinha, filho do presidente, para a primeira instância, que aí eu acho que a gente deveria tratar primeiro desse tema, porque, primeiro, quando a Polícia Federal pede, no primeiro pedido de abertura de inquérito, ela pede a quem? Ela pede a PGR. A PGR encaminha para quem? Para o STF. O STF faz o quê? Autoriza. Aí vem o segundo pedido. A Polícia Federal pede a PGR. A PGR pede ao STF. O STF manda para frente. E aí o terceiro, que é pior ainda, vai para a PGR manda para o STF, quem é o sorteado? Flávio Dino. O que é que o Flávio Dino faz? Prossiga o inquérito e a investigação. E aí só agora a PGR bateu um estalo e disse, não, ele não pode ir para o STF, tem que levar para a primeira instância. Está caindo na mesma história da Lava Jato. Deixaram 2 anos, todo mundo investigando, todo mundo sendo preso, o STF negando o recurso da defesa, sem julgamento de mérito, muitas das vezes. E aí, 2 anos depois, eles viram que o foro não era aquele, que tinha que anular tudo. Então, pera lá, o procurador está brincando de ser procurador e o STF de interpretações? E aí, lá na frente, a gente pode ver que, se continuar no STF, vai acontecer a mesma coisa da Lava Jato? Fica meio que confuso até para a população entender. E, digo mais, 2 pesos e 2 medidas, né, Sérgio? E aí vai ter quem diga, que esse ditado às vezes é muito dito aqui na mesa, por um colega que hoje não está aqui, um erro não justifica o outro. Então que se conserte o primeiro, mas que não mantenha o mesmo erro apenas para seus inimigos e adversários.
Se lá atrás foi um erro julgar pessoas que não tinham foro por prerrogativa de função ou foro privilegiado, por que agora vai ter um tratamento diferente apenas porque é o filho do presidente? Então, eu acho que isso tem que ser muito bem acompanhado, porque, ao meu sentir, existe uma tentativa clara de blindagem. Essa semana nós tivemos um evento em Brasília, onde o advogado do Lulinha, numa conversa de orelha com o Andrei, diretor da Polícia Federal. Ah, não está errado isso, não tem nada demais. Tem sim. Pra caramba. Tem muito. Se encontrou com o presidente fora da agenda, o advogado do Lulinha. E vale lembrar que o seu Andrei foi o mesmo que, depois da operação, no núcleo do escândalo do INSS, que era a Dataprev e o INSS, depois da operação, Sérgio, ele convocou uma entrevista coletiva para dizer que o irmão do presidente não era o investigado. E era. Esse mesmo diretor da Polícia Federal. Então, pera lá. Ou nós temos uma Polícia Federal que nós temos orgulho brasileiro, que é uma polícia de Estado, ou hoje nós temos parte dela como polícia de governo. Mas tem uma esperança aí, Hélio, que o STF use o mesmo critério que usou com o Bolsonaro, que não permita que alguém indicado pelo presidente permaneça no cargo. Mas Pode aí ser, a gente né? sabe Quem que é diferente e a gente está sonhando que isso aconteça. Eu Né? posso uma resumir ironia, tudo uma isso ironia, que o Eric falou numa frase. Na verdade, estão querendo tirar a relatoria do André Mendonça. Sim. É isso. E aí, doutor Joaci, me parece, vendo toda essa história, Robson, da Lava Jato, tudo que a gente viu, Lava Jato, o Mensalão, né, ninguém está mais preso, me parece que o sistema ele é muito autoconfiante, sabe? Porque lá no início era o STF. Sabe por que era o STF? Porque eles já sabiam que tinha políticos envolvidos. Então, opa, leva para o STF. Então, aqui a gente segura a onda. Aí cai a relatoria na mão de quem? André Mendonça. Vai para o segundo, André Mendonça. Opa, agora a gente não pode mais confiar. Se o colega me Isso permite... é uma suposição minha, tá, pessoal? Como cidadão, tá? Não estou aqui dizendo que isso aconteceu, mas é o que eu penso, é o que me deixa pensar sobre isso. Para trazer um pequeno esclarecimento, você vai ver uma solicitação do Supremo Tribunal Federal exigindo que o policial rodoviário federal envolvido nas denúncias, concursado, perca o direito da sua diplomação de concursado como policial rodoviário federal. Não conseguiram com os militares e alguns policiais militares, porque nós temos uma questão de IPM, Inquérito Policial Militar Interno. Agora, se o Supremo, que é a última instância, decide que o policial rodoviário federal tem que perder o seu direito, o seu emprego, por que não volta para a primeira instância também? Porque ele tem o direito de recorrer da primeira, na segunda e na terceira. Ele é um concursado. Mas ali não. A mão prevalece para quem eles querem. Exatamente. E aí é onde mora o perigo, né? Na verdade, nós Vamos não lá, temos os mais dois segurança juristas jurídica. do programa aqui. Vai lá, Jacinto. Eu não sou jurista, Mas mas não entende sou um pouco. leigo, não, em Ah. processo. Sou um bom estudioso, inclusive. Também. Eu respondo. O grande problema hoje é que quando vai se discutir essa questão, todo mundo virou comentarista do Brasil, todo mundo, cidadão, sem ler processo, sem conhecer processo. E e tem o direito de dar opinião. Opinião é opinião. De vez em quando eu dou minha opinião, as pessoas não são obrigadas a concordar comigo, nem eu concordar com ela. Agora, do ponto de vista processual, a gente tem que ter cuidados. A justiça erra? Claro que erra, por isso tem recurso. Só existe recurso em razão da possibilidade de seres humanos que julgam poderem errar. Senão não teria recurso. Essa questão exclusiva, aí, quando a gente vai discutir o processo e bota o nome, aí você tira os fatos, né? É filho do presidente um, é porque é filho do presidente outro. Esse é o problema do Brasil hoje, está todo mundo contaminado. Esse processo começou do INSS. Por que foi para o Supremo Tribunal Federal?
porque havia uma conexão com um senador do Maranhão chamado Weverson. Weverson teria, em tese, segundo as investigações da Polícia Federal, recebido, em tese, propinas. Tinha ganho algum. E começou a se investigar, terminou aparecendo o filho do presidente lá. Por isso que esse processo está no Supremo Tribunal Federal, em razão da conexão com um político que tem prerrogativa de foro. Nas investigações apareceram, em tese, supostos outros crimes que não necessariamente estão conexos com aquele originário, que era o DNSS. Aí sim, quem é o dono da ação penal, meu caro amigo e querido Eric, é o Ministério Público, não é a Polícia Federal. A Polícia Federal ela faz a investigação, ela faz o inquérito. Quem é o dono da ação penal? É o Ministério Público. Eu posso não concordar, posso não gostar do que eles decidem, mas é deles a prerrogativa de fazer a denúncia ou de questionar se a jurisdição está correta. Nesse caso, eu tive o cuidado de olhar, não está correta, tem que ir em primeira instância, como qualquer um. E vou dizer mais, quem achar que está blindado na primeira instância está muito enganado. Está muito enganado. Juiz de carreira, concursado, ele não tem obrigações políticas não, com ninguém não. Mas, Robson... Só para concluir. Eu quero só para concluir. Vamos lá, é diferente debate é bom. diferente de indicação de Suprema Corte, que termina nego querendo blindar. Juiz de primeira instância, a maioria absoluta nesse país, ele é duro. A gente está de voga, não é fácil não. Viu, Robson? Eu quero só colocar aqui que quando eu trouxe exatamente, inclusive o meu comentário aqui, não é alegando que está incorreta o pedido de ir para a primeira instância. Não é isso. Isso é fato. O que eu trago aqui é incoerência. Não, aí eu ia para a segunda parte agora. Primeiro que o Ministério Público acatou. Eu não estava nem questionando tudo. Eu estou falando na questão geral. Quando a gente vai discutir sobre isso, vira uma paixão doentia. Quem é de esquerda, quem é de direita. Eu não quero mais saber. Eu sou obrigado, como eu entendo um pouquinho de processo, eu sou obrigado a discutir do ponto de vista processual. Qual o grande problema nesse país? Chegou a hora, e a gente tem que ter coragem de dizer isso, da população brasileira discutir qual é o Supremo Tribunal que a gente quer. Isso. Qual a forma, qual o modelo de Supremo Tribunal que a gente quer nesse país. As indicações deveriam ser essas, os critérios objetivos de notório saber, enfim, aqueles que preenchem os cargos, não só de Suprema Corte, não, de tribunais de contas, de outros tribunais que não são de carreira. Então, é um debate legítimo, a gente tem que discutir. Para a Suprema Corte vão aqueles desembargadores de Estado, é híbrido. A OAB tem o direito também de indicação num suposto, o MP num suposto quinto constitucional. A gente tem que discutir. Uma coisa, Érica, aí eu concordo com sua crítica direta, é que do jeito que está muito contaminado. E aí termina a gente ficando naquele fla-flu, quem é de direita, quem é de... Permite jogar uma pimenta? É assim, Érica, eu estive em Brasília exatamente na época da CPMI. Existe a CPI, que ela é instituída pelos deputados federais, e quando é a CPMI, participa o Senado Federal juntamente com os deputados federais. A denúncia relatada sobre o INSS, ela tomou outra conjuntura. A partir do momento que a CPMI faz a denúncia, independente do Ministério Público, independente daquela primeira instância ou segunda ou terceira instância, houve uma CPMI e a denúncia foi formulada no governo federal. Então, eu, sendo leigo, não sou formado em direito, mas com um pouco de conhecimento, nós sabemos que quando é formulada pela uma CPMI, ela é tratada diretamente ao Senado Federal, juntamente com os deputados federais, e apresentado a quem de direito, que seria o Supremo Tribunal Federal. E eles decidiriam o que seria feito. O que está se vendo é que está se burlando, só concluir meu raciocínio, está se burlando
as fases comuns como deveriam ser juridicamente, aonde vem uma questão política, que é aquele que bota CPMI, levanta uma bandeira, quem não é a favor, quem é contra ao presidente, levanta outra bandeira. E aí eu concordo contigo. Mas em relação à denúncia, a formulação da denúncia da CPMI junto ao Supremo Tribunal Federal, eu creio, na minha inocência, que não necessita ir para a primeira instância, ela se decide no Supremo. Bom, eu queria responder à pergunta do Robson sobre qual é o STF que nós queremos. Eu já tenho a minha resposta. Sim. Qualquer um, menos esse. Essa é a minha resposta. Boa. Eu acho que a hora que terminar com essa coisa de o presidente da República indicar ministro, colocar ministro, a hora que Tribunal de Contas parar de pegar ex-deputado, alguns com mal tem o segundo grau concluído e virar conselheiro. Virar conselheiro. Aí fica difícil, entendeu, Robson? Aí fica difícil. Cícero, falando sobre isso, e aí eu aproveitar, antes de a gente falar da PEMASA, eu participei do 5º Constitucional há 10 anos atrás. No TRE. Não, para o Tribunal de Justiça de Rondônia. Na OAB, eu fui o primeiro lugar, encabecei a lista. E eu já falei isso publicamente, por isso que eu tomo a liberdade de falar aqui. O segundo lugar que ficou da lista foi o nosso querido amigo, grande jurista, grande desembargador, Irã Marques. Acabou de mandar uma mensagem. E aí, naquele momento, eu com 37 anos, eu digo isso muito tranquilo hoje, já falei isso pro Irã, já falei isso do púlpito lá da sessão de julgamento. Apesar de entender naquele momento que preenchia todos os requisitos, eu na verdade não tinha. Me faltava alguma experiência, me faltava alguma coisa acadêmica. Depois daquilo, busquei ser mestre. E acho eu, com certeza, penso agora, eu tenho essa visão, o governador Confúcio Moura, naquele momento, escolheu o melhor dos 3 que tinha para aquela vaga. É um advogado hoje que passou pela OAB, foi presidente da OAB 2 ou 3 vezes. Então tinha experiência profissional da advocacia e a vaga era da advocacia. E aí, hoje, é um desembargador que nos dá muito orgulho, é um desembargador que preside a primeira Câmara Especial e certamente foi escolhido dentro daqueles parâmetros a melhor pessoa. Hoje eu digo isso assim... Já se me permite? Pois não. Ele está assistindo. Ele está assistindo. Ele está assistindo, viu, Cícero? O Irã mandou uma mensagem para mim. Eu assino embaixo tudo, até porque, viu, Sérgio, eu fico à vontade, porque eu trabalhei 10 anos aprendendo exatamente no escritório do Irã. O Irã é Quando eu demais. me graduei em Direito, foi exatamente o escritório que eu fui, passei 10 anos. Tudo que você falou ainda é pouco para falar, é um grande desembargador, filho de Rondônia. Filho de Você Rondônia. só aprende, Robson, eu falo isso para meus netos, você só aprende com quem sabe. E aí, Não tem como por você que eu aprender disse o quê? isso? Por que eu disse isso? Porque muita gente fala que para ser bom juiz tem que ser concursado. E nem sempre é assim. O juiz concursado, com todo respeito, quando ele está lá em cima, ele é enviesado, ele pensa que o concurso lhe dá uma estabilidade de intelectualidade o tempo todo. Não vai estudar não, meu irmão, para saber se você vai estar a par das situações. Então, penso que o 5º Constitucional ele é necessário, ele traz oxigenação às cortes. E lembrar que na STF não se aplica o 5º, não é negócio de 5º não. Porque lá, 5º é sempre 1/5 daquilo que vai ser colocado. Lá não, o tempo todo você coloca quem você quiser. Penso eu que deve ser mudado, tem que ter mandato. E lá fazer, por exemplo, como a Itália. São 15 magistrados, podia ser 12 aqui, né? Ou 13, enfim, sei lá. Mais menos anos. O Legislativo indica 5, o Judiciário indica 5, o Executivo indica 5. Cada um fica um tempo de mandato. Depois que sai do Supremo, não pode mais exercer cargo nenhum. Absolutamente. Aqui a gente vê ministro do Supremo sair num dia, no outro ele vira ministro de Estado. Pois é, vamos lá. Depois a gente volta para esse tema, que esse tema é muito interessante. 1h29. A gente precisa agora, né, falar de PEMASA. PEMASA, que é um parceiro, um apoiador nosso. Põe no ar aí, diretor, por gentileza. De repente, seu pai não teve tempo de brincar de carrinho com você. Mas agora chegou a hora de você brincar de carrão com ele, aproveitando as super ofertas. Confira!
Pneu Calied Sport 2 18565 R15 para Onix e Prisma, 21 vezes de R$ 23,60 no cartão. Pneu Calied SUV 2 26570 R16 para Triton e Trailblazer, 21 vezes de R$ 55,60 no cartão. Pneu Wrangler Territory 26560 R18 para Amarok e Hilux, 21 vezes de R$ 46,40 no cartão. Pneu Wrangler Territory 23545 R19 para Compass e Renegade, 21 vezes de R$ 63,80 no cartão. Pneu Calied Touring 2 17565 R14 para Celta e Classic, 21 vezes de R$ 15,30 no cartão. Pneu Wrangler Workhorse 26565 R17 para Ranger Triton, 21 vezes de R$ 63,00 no cartão. Lembrando que no Pix fica ainda mais barato. Mês do Paizão é na Pemasa. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Muito bem, tá aí o recadinho da Pemasa, mais um dos parceiros apoiadores aqui do Papo de Redação, o programa dos dinossauros. Olha, frase, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É um ensinamento de Jesus registrado na Bíblia. Ela significa que devemos cumprir nossas obrigações como cidadãos na sociedade, mas sem esquecer os nossos deveres espirituais e a devoção total a Deus, diz a Ritinha. Parabéns ao Dr. Robson pela participação no programa e pela coerência e sinceridade no trato das notícias de forma imparcial e transparência. Nota 1000, diz o Flávio. Muito Flávio, bem. Ninguém me chama de doutor aqui, por quê, hein? Porque você é torcedor do Internacional. Boa tarde, Cícero e Dinos. Uma pergunta ao Dr. Joaci. O ministro de uma comunidade eclesiástica, por exemplo, um pastor, pode usar a política bíblica para advertir seus membros numa escolha assertiva para toda a sociedade, sem que isso caracterize alguma indução à escolha de candidato X ou Y? É a pergunta do professor Enilson Marinho. É bela pergunta. Complexa, né? Não, a meu entender, não só pode, como às vezes até deve, desde que não seja no ambiente de culto, desde que não seja aquele ambiente litúrgico onde a pessoa vai para participar de um culto e lá ele tem como surpresa alguém que vai pedir apoio para esse candidato. Se for uma reunião, Cícero, se for uma reunião específica onde os membros possam, a gente vai discutir política, fora do ambiente de culto, isso é totalmente permitido. Muito bem. Um abraço, doutor Irã Marques, desembargador, nos acompanhando, nos assistindo. Obrigado pelo carinho. Grande Irã Marques. Pela audiência seleta. Vamos Cícero, lá. Deixa eu trazer uma questão até para os nossos causídicos aqui, e que entendem de política. O Ítalo Donini que gosta disso de isso. O que está acontecendo com a candidatura do Samuel Costa? Ele foi escolhido democraticamente numa convenção que se diz perfeita sob o ponto de vista jurídico. Dias depois, o partido fez um acordo nacional com o PT e cassou a candidatura dele. Não é cassou. O PSB está dizendo que ele não é mais candidato. Ele está dizendo, inclusive nas redes sociais, e até está processando um site aí que diz que ele teria renunciado à candidatura. E ele diz que não renunciou e que não abre mão à candidatura. Afinal, eu pergunto como leigo, ele é ou não é candidato? Pois é. Posso... Vai. Olha, eu gostaria muito que ele fosse candidato, porque é uma figura, é um ícone na política, a maneira que ele trata se torna... Se vai ter um debate, ele estando junto é maravilhoso. Ele também é formado em Direito, não é uma pessoa leiga, né? Conheço o Samuel Costa e ter a política, ele é candidato a tudo. Ele é candidato a prefeito, ele é candidato a governador, seja o que for. Mas muitas dos debates ficam interessantes quando ele se faz presente. Eu espero que ele possa ser candidato, sim. Olha, eu até concordo com o que o Joaci disse a semana passada, e eu acho até que durante a semana você mandou mensagem para mim também, dizendo que a executiva nacional é soberana. Eu até concordo. Soberana, vírgula. Soberana, vírgula, se respeitou os procedimentos internos. Sim, né? Mas vamos lá, a executiva decidiu, ok. O regional, o diretor regional é subordinado à executiva. Agora, o que não pode, o Joaci, é fazer a convenção, que é a convenção que define os candidatos, tudo certinho, registrado, as pessoas empenhadas, deu tudo certo, aprovou, e aí daqui a pouco alguém diz assim, não, agora eu não brinco mais, espera aí, a gente acertou aqui, não, Cícero, esquece, dissolve. Objetivamente, sobre
Eu sei que essa- não é tão simplório assim, sobre mas essas questões. Tá aí uma coisa que a justiça, se pudesse dar uma resposta mais rápida, seria bom, né? com certeza. Mas vai ter que dar. Essa situação do Samuel Costa, vamos mutatis mutandis ali, se assemelha àquilo que pode acontecer com o Pablo Marçal. Não porque o Samuel Costa tem alguma inelegibilidade, longe disso. Samuel Costa é ficha limpa, não estou falando desse ponto. Mas estou elegido. dizendo do ponto de vista de retirada de candidaturas. A candidatura do Pablo Marçal é natimorta. Poucos dias ela vai estar fora. Sim. O quanto antes deveria O acontecer. TSE já tirou ele. Aliás, você Não, abriu o destaque falando sobre isso. tirou do debate e da participação do debate e da participação de sabatinas, enfim, da campanha não. Campanha campanha é um direito continua. constitucional, não tem como tirar. Agora, o debate ele já não participaria mesmo, porque o partido dele não tem 5 cadeiras lá no Congresso. Do Fundo Especial de Financiamento, ele também, o partido é muito pouco que tinha, talvez ele não precise. Então, ou seja, o resultado prático foi quase nenhum. Agora, daqui do Samuel, o que a gente tem? Inclusive, esse foi um critério essa semana aqui para a escolha da sabatina. Nós deixamos o pessoal do PSB, considerando essa situação que é notória, Essa possibilidade. para as extremidades. Você estava aqui, a gente Sim, foi, sim. né, inclusive com o representante dele. O que pode acontecer? O PSB nacional está dizendo, não temos mais candidatura majoritária em Rondônia. Lá em cima. Destituiu, falou, ponto. Por quê? Deu uma justificativa. Porque nós tínhamos um compromisso de que apoiaríamos o PT aí em Rondônia, assim como em todo o Brasil. Nós fazemos parte da base atual do presidente do Já partido havia um PT. compromisso. Já havia um compromisso. Por que fizeram a convenção? E aí, então é isso que tem que ser respondido. Agora, o partido aqui vamos dizer, na terra, e os caras que estão lá em cima, ele pode fazer isso? Em tese pode. O que foi feito da Nacional extinguir a estadual, bem-vindo. A gente que está na Justiça Eleitoral vê isso o tempo todo. Os diretórios estaduais extinguindo e interferindo nos diretórios municipais. Só que ninguém fala isso. Érica, eu boto uma pimenta, Érica, se Né? o doutor Joacir me permitir. Eu sou candidato, hipoteticamente, do PSB. Mandei rodar meu material para deputado estadual, mandei rodar fiz as contratações, a documentação devida. E aí, Érica, quem vai me reembolsar isso? O Joacir tinha E, Não, o senhor e tá se fora. se o PSB hoje tem esse acordo nacional, eu como candidato a deputado federal pelo PSB ou candidato a deputado estadual, vou ser prejudicado. O vice Não, já mas é aí- automaticamente mas aí os prejudicado. os né? proporcionais- Participou do programa aqui. Não pode Eu como candidato. posso me meter nisso aí? Pode, à vontade, O Rosa. senhor vai preso. Obrigado. Primeiro, está liberado o fundo eleitoral. Exatamente. Você, todo gasto... Não, isso é sério. Sim, concordo. O político que for com esse pensamento, eu vou tirar do meu bolso, tem um limite, inclusive. Também positivo. A legislação estabelece um limite de doações. Não é assim, não. Autodoação, Não 10%. Não é assim, não. Senão você recai naquilo que a lei diz, abuso de poder econômico. Positivo. Então, mas esse caso não tem nada a ver com... Esse caso do Samuel, ele, na minha opinião, Cícero, ele tem dois aspectos. Tem essa questão jurídica, e é o tribunal que vai resolver. Eu li a resolução. Outro dia, um amigo meu escreveu, eu disse, mas tu leu a resolução? Não. Eu disse, como é que tu deu essa opinião? Como é que alguém dá opinião em alguma coisa sem ler o que foi decidido? Aí fica difícil você Quem quiser debater. procurar aí, é a resolução Eu li a resolução. 100-003/2026. A resolução, a comissão, e liguei para o presidente do diretório, que é Vinícius, ele está assistindo, inclusive. Se ele disser, ele pode ligar aqui. E é provisória. Esqueceram de dizer isso. Diretório era o provisório. diretório daqui é provisório, é frágil. Então, do aspecto político, eu vou dizer o que pode e o que deverá acontecer. O Samuel vai ficar sem candidatura. Agora, tem um aspecto político nisso. E eu liguei, quando eu conversei com o Vinícius, que é um cara sério, eu disse, vocês estão com a estratégia errada. Vocês estão sendo vítima de um golpe vergonhoso, um golpe político. Essas questões jurídicas você deixa para os advogados e o tribunal discutirem. Agora, o que aconteceu, não sei se foi o Hélio ou se foi
o Sérgio que iniciou, se deixou fazer uma convenção. Se aprovou candidaturas. É isso que eu questiono. Se o cara já participou de um debate. Se aí, apresentou à justiça e vamos ser eleitoral. bem sinceros, o que foi que aconteceu? O Expedito Neto, que tem uma relação, ocupava cargo em Brasília, tem uma relação com o Edinho, presidente nacional do PMDB, fez uma pressão enorme, e eu vim acompanhando nos bastidores isso. Do PT, né? Ele sabe que eu sei. Edinho O do Neto PT. sabe que eu sei. Edinho do PT, Eu né? convidei o Neto para ser entrevistado no meu podcast, ele fugiu, porque eu sei que aconteceu isso. Na semana passada, o Vinícius, eu vou fazer uma revelação, não sei se ele vai ficar muito chateado comigo, ele ia fazer uma denúncia de assédio moral político na Polícia Federal contra o Expedito Neto. E pediu minha opinião. Eu disse, não é bom. Não é bom para o processo. Eu agora me arrependo. Porque foi um golpe, é vergonhoso esse tipo. Deixa as candidaturas. Aí eu li a resolução. Está lá que havia esse acordo nacional para o PT. Sérgio, pasme. Sabe o que está acontecendo em Brasília hoje? Eu passo algum tempo em Brasília e outro aqui. O PSB não abriu mão da candidatura do ex-secretário executivo do Ministério da Justiça, quando o Dino era o ministro. Por quê? Por quê? Mantiveram a candidatura, embora o PT tenha um candidato extremamente competitivo lá em Brasília. Anotem que na passada ele quase vai para o segundo turno, em cima do Ibanez. Extremamente competitivo. Eu conheço ele pessoalmente, um jovem, e precisaria que o PSB lá retirasse a candidatura para, em tese, fortalecer essa candidatura. Sabe o que foi que o PSB disse lá? Não, porque eu estou esquecendo o nome dele, o cara até eu conheço ele, já conversei com ele, é jornalista, inclusive, respondeu naquele momento da intervenção lá em Brasília pelas forças dele, eu esqueci o nome dele, candidato a governador, e não tiraram. Então, a justificativa que, na minha opinião, que a Executiva Nacional do PSB utiliza em Rondônia é falsa. Só para a gente, eu preciso chamar um intervalo. Ô, Robson, o Vinícius sabia dessa resolução? Não, ele sabia que ia ter, só soube quando eles tornaram público, né? Mas sabia que vinha uma pressão muito grande. Ele teve várias ligações telefônicas com o Neto, ríspidas, e sabia que o Neto estava querendo dar esse golpe, e deu. Porque se sabe que existe, que tem uma resolução e faz... Inclusive eu escrevi, Sérgio, não sei se Sérgio viu. Ricardo Garcia Capelli. É o Capelli, esqueci, é o Capelli. Capelli não retirou a candidatura dele. Porque e ele tem aqueles 5 pontinhos do Capelli lá, Verdade. ajudaria o candidato lá do PT muito, mas não retirou. Por que não retirou? O cara Quer dizer, se aplica aqui, mas não se aplica lá? Então, a argumentação, na minha opinião, é mentirosa. Agora, Samuel, eu lamento, mas eu acho que tu vai perder essa parada. Pois é, o pau que bate no Chico aqui é diferente do que bate... Pois é. Concordo. Vamos lá, gente. Olha, vou falar de Irmãos Gonçalves, é isso? Eu preciso do meu óculos, né? Senão não vai. No supermercado Irmãos Gonçalves e você economiza de verdade. Aproveite as ofertas. Vamos conferir? Aqui você economiza de verdade. Ofertas da semana Irmãos Gonçalves. Arroz Bernardo tipo 1, 5 quilos, 18,68. Carne bovina Frigon peito corte, 28,80 o quilo. Batata Mona Lisa, 3,98 o quilo. Carne bovina Frigon costela ripa, 18,89 o quilo. Achocolatado em pó Toddy original, 370 gramas, 8,48. Só até segunda, para todas as lojas. Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. Muito bem, é isso aí, só até segunda para todas as lojas e no site www.irmãosgonçalves.com.br. Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato, não tenha dúvida disso. Diretor, põe pra gente aí, por favor, já que está na mão aí, a nossa seleção de entrevistas da semana que vem na Rádio Parecis, dos dinossauros, a sabatina, segunda-feira, dia 24, Marcos Rogério do PL, tá? O horário da sabatina da entrevista é da 1 da tarde até as 2, é no segundo tempo do programa, o programa começa meio-dia, e aí no segundo tempo do programa, das 13 às 14, Marcos Rogério, segunda-feira, Expedito Neto, na terça-feira, Adailton Fúria, na quarta-feira, Pedro Abib,
na quinta-feira, Hildon Chaves na sexta e segunda-feira o Samuel Costa, se for mantida a candidatura, enfim, porque é uma discussão, né, o Joaci, em relação a isso, que vai, que não vai, e até em comum acordo na reunião que a gente teve aqui na SIC sobre o debate, sobre as entrevistas, enfim, foi acordado isso com os representantes, de deixar o Samuel, né, como o último sabatinado, justamente por conta de uma eventual decisão da Justiça, enfim, definindo, sacramentando se ele é ou não é candidato. Não último ou primeiro, né? Também em Sabatina vai ter um que ele vai ser primeiro. O último ou primeiro. Muito bem. Tem foto. Posso passar? Tem uma foto que o Joaci mandou aí, diretor, tem umas fotos aí um garotinho, né? Tem um passeio aí que eu mandei aí para cima. Põe aí. Eu quero... Tá, não essa não. Essa daí é com... Ministro Cássio. Ministro Cássio, presidente do é? Tribunal Superior Eleitoral, mas não é essa. Não, as 4 primeiras que eu passei lá no Colégio Cristão, com o ministro André Mendonça. André Mendonça. Não é com um garotinho? É um garotinho mas e o pai Rio dele. De Janeiro? Não é o garotinho. Aí, ontem eu fiz uma palestra para os jovens lá do Colégio Cristão sobre profissão. Profissão. Jornada de orientação profissional. Então estava aí a meninada do 9º ao 3º ano lá no Colégio Cristão. E foi muito legal, um papo com a juventude. Meu filho estava lá, meu filho Davi foi que me entregou o mimo da escola. Legal. Muito orgulho. Legal. Né? Mas parabéns. E aí foi um tempo muito bom com eles. Aprendi demais. Mando um abraço para a Cindy, para o Fábio Melo. E aí, eu quero falar do José Dimas. José Dimas e o Acleice, o pai dele, me encontrou num encontro de carro semana passada e falou que é nosso telespectador. Um abraço para vocês, Mas não Zé fala Dimas. que é o estacionamento da van ali, porque para não falar, um encontro, do comercial, né? não fazer comercial. Um encontro de carros. Doutor Joaci, quantas pessoas mais ou menos tinha nesse evento que o senhor foi palestrante? Lá no Colégio Cristão, tinha 125 estudantes. Eu estou fazendo uma conta. Se cada uma contribui com R$500 para o meu aniversário, salvou a situação. Não salvou, Cícero? Só R$500. Estou convocando vocês a participarem. Tá? Um abraço, pessoal do Cristão. Não há o que não haja, viu? O que é? Eu quero mandar um abraço para o pastor Celso, lá de Cacoal, que mandou uma mensagem aqui, para o Lindomar Alexandre e para o doutor Rogério. O doutor Rogério mandou uma mensagem aqui sobre o doutor Irã. Irã Machado. Ele disse o seguinte: o doutor Irã, desembargador, orgulha os verdadeiros advogados, que têm a advocacia no sangue, pois ser advogado é tão bom que a advocacia tem 3 tipos de sangue, OAB. Diz aqui o doutor Rogério. Um abraço, meu amigo. Poeta, viu? Poeta. Bacana. O Robson, o Ítalo Donini diz que você é comunista. Tá protestando contra as tuas opiniões. Mas pro Ítalo todo mundo é comunista também, né? Então, É isso que eu tô resumindo. Se eu for ler o não é novidade. todos nós vamos presos. Por sinal, quero aproveitar, o Ítalo está desesperado querendo falar com o senhor, viu, doutor Joaci? Ele quer lhe entregar o regalo, que é um tapete do Palmeiras. Ô Sérgio, em minha defesa, eu quero dizer o Ítalo, eu fui ler, eu tinha 17 anos quando eu fui ler O Capital de Marx. Quando eu abri o primeiro capítulo, desisti. Então eu não posso me considerar um marxista. Quero te dizer que o Robson Oliveira é um dos caras mais talentosos com que eu já convivi no jornalismo brasileiro. Eu sou gaúcho, vivi muitos anos no Rio Grande do Sul, trabalhei na imprensa e trabalho aqui há quase 30 anos. Não tem outro Robson Oliveira em Rondônia. Obrigado. Muito bem. Aí eu vou ficar... Aproveito também para mandar um abraço para o meu pai, Joaci, que está assistindo, e para o doutor Wellington Azevedo, advogado que está assistindo. E dizer que o nosso amigo, querido amigo, o Rubens Coutinho, começou a ser processado pelo pessoal do PT lá de Cacoal, viu? Isso que diz que o Rubinho é comunista. Né? Não, e foi ele mesmo que falou, né? Ele falou anunciou, eu vi ele mesmo anunciando. Abraço pro Rubinho. Olha, gente, ontem no SIC News eu rodei uma matéria, não precisa rodar hoje não, que é sobre algumas melhorias da prefeitura aí no trânsito, sinalização, placas, etc., enfim, para melhorar o trânsito. Eu disse que isso é louvável e cobrei e vou cobrar enquanto eu puder o dito cujo do radar na Jorge Teixeira com Abunã, com 7 de Setembro, com Carlos Gomes, com Pinheiro Machado, com Cantuária, enfim,
onde os motoristas invadem, os caminhões trancam a passagem. Eu já falei que a gente sai daqui dos Dinos 14h, quando chega ali na esquina, ninguém vai porque as carretas entram, o sinal está aberto, e dane-se quem quiser passar, porque é só depois. Aí o Sérgio trouxe para a gente aqui, né, o que você trouxe de tema, e você é um especialista em trânsito, pode até dar um pitaquinho sobre isso, é a questão dos elétricos, né, agora que tomaram conta aí, não os carros, mas as motos, bicicleta também, né? Nós temos há mais de 15 anos projetos de lei aprovado pela norma CONTRAN sobre o que é ciclofaixa, o que é ciclovia, mas as capitais elas tiveram um prazo de 10 anos para se adaptar, entendeu, Robson, em relação à mobilidade urbana. Nós temos agora com o atual prefeito tentando fazer, juntamente com a emenda federal, desde a época do Confúcio, e agora parece que vai se concretizar, para que essas carretas saiam de uma área urbana. E, infelizmente, a nossa capital de Porto Velho, ela tem uma BR que passa dentro da nossa capital. E tanto que é a Polícia Rodoviária Federal que faz, em caso de acidente ou acidente grave, é a Polícia Rodoviária Federal que permanece na ocorrência. Então, as carretas que passam ali traz um dinamismo muito grande e atrapalha a mobilidade da moto, do carro, seja do ônibus de passageiro. Infelizmente, a Rua do Anel, que vai ser interligada ali, logo após a Santa Marcelina, os caminhões vão entrar à sua direita, para que são se me foge a memória, são 38 quilômetros de asfalto que estão sendo feitos, e vai ser maravilhoso para o nosso município, para a nossa capital. Mas o trânsito em si, na hora do rush, quando volta às aulas, as crianças, as mães, os pais, mas o que mais me chama a atenção, e que eu fico muito preocupado, é que tem as lojas agora vendendo bicicleta elétrica, ciclo elétrico. Eu queria perguntar para você se legalmente, se na legislação tem uma diferença de bicicleta elétrica para moto elétrica. Mas espera aí, que eu preciso chamar um intervalo, não sai daí, já voltamos. Ok. Muito bem, 1h55, a gente está na reta final do programa, mas eu tenho aqui preciso ser bem objetivo aqui para o recado do... Serginho, preciso que você me responda. Sim. Na legislação, tem diferença moto elétrica para bicicleta elétrica? Rapidinho, porque depois o Sérgio também tem um questionamento aqui, vamos lá. Positivo. A moto elétrica, que é até 50 cilindradas, e ela não pode passar de 40 km por hora. Todo veículo, ele sendo elétrico ou a combustão, que passar de 50 cilindradas, ele tem a obrigatoriedade de tirar a habilitação, as normas CONTRANs e as regras. Aí já é regras do CONTRAN, Isso. né? O que acontece muito é que as pessoas estão entrando na BR, em ruas vicinais que não podem, porque não é permitido, e estão utilizando a caixa viária como se fosse uma via comum. E o que mais me preocupa é o comércio, não só em Rondônia, no Brasil, vendendo a toque de caixas esses tipos de moto, de mobilidade, para qualquer pessoa, sem a devida instrução. E tem motos que estão vindo, ela tem um lacre, que ela não permite que de passar de 40 km por hora. A pessoa compra, sabe disso, leva no mecânico, vai lá, destrava e utiliza ela acima de 40 km por hora. Muito bem, está explicado, dado o recado. Sérgio Pires. Bom, eu quero fazer um elogio e um agradecimento e uma crítica muito dura. Vamos começar pela crítica. Vamos. A CAERD é uma empresa pública, ela tem que atender o público. Sábado é dia de atender o público, domingo é dia de atender o público. Uma empresa estatal, uma empresa que presta serviço de água, ela tem que ter um plantão. E se não tiver um plantão no local, ela tem que colocar bem à vista um número de um contato para quem precisa da CAERD. Na frente da minha casa, há 2 ou 3 dias, estourou um cano, eu não vi, os vizinhos me avisaram hoje que eu vi. Fui na CAERD, completamente fechado, tu não vê viva alma lá. Aí eu tentei achar um número de contato, não existe, porque não tem lugar nenhum visível. E aí encontrei o Nilton Sérgio, que é funcionário lá, e esse sim foi o único que me atendeu. Expliquei o assunto, ele disse que ia resolver, mas eu fico pasmo. Como é que uma empresa que presta serviço de água, nem vou falar em esgoto, porque esgoto não tem, mas água.
Aí no sábado tu não consegue falar com a empresa. Mas que isso? É um absurdo, né? Então esse é a minha crítica e quero agradecer ao Newton Sérgio pela atenção que ele deu. Deu? Deu. Chegou? Não, meus comentários são objetivos, não é essa conversalhada toda que tem aí. Bem sucintos, né? Hoje tem Inter e Atlético, né? Inter e Atlético. Meu Deus, que sofrimento. Eu estou com a camiseta do Inter, mas estou me borrando de medo. Senhores e senhoras, quiserem acompanhar um grande clássico hoje, Internacional de Porto Alegre, no Beira-Rio, contra o Atlético Mineiro. O Galo, né? O Galo das Minas Gerais. Muito bem, eu quero avisar aqui também, porque os amigos que estão nos acompanhando aqui viram que a gente diminuiu um dino aqui. O nosso querido Robson Oliveira, ele tinha um compromisso e ele ficou precisava... com medo do Ítalo também, né? Ficou com medo do Ítalo. E ele precisava sair, pediu licença, sem problema nenhum. Mas deixou um abraço para todo mundo aqui. Né? Menos para o Ítalo. E vamos esperá-lo outras vezes, porque o comentário do Robson, a participação dele, engrandece, né, o nosso debate aqui no programa dos dinossauros. Gente, estamos na reta final. Quem é que mandou foto? Foi você, o Eric, que mandou uma foto? Quem é que falou que tinha... Não? Então tá bom. O meu querido Sérgio Augusto, obrigado, né, pela participação, obrigado por ter aceitado o nosso convite e volte sempre que quiser. É uma honra, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, a SIC TV de portas abertas a nos atender. Eu queria fazer alguns agradecimentos. Vai. Primeiro, mandar um pega beijo. Pega a colinha e faça. A empada não é... Dona Leila, olha aqui, dona Leila, ó. Tô levando já o café da tarde. É uma disputa muito grande. A esposa do Joaci, um beijo para minha querida amiga dona Elaine, da Lani Coffee aqui do nosso shopping, que também tem uma empada maravilhosa, mas essa não, é caseira da minha esposa. Eu sou testemunha porque eu tomei um café semana passada lá na Lani Coffee. Eu chamo de My Cooks ainda. Como eu sou um ogro, né? Eita, acabou. O doutor Tiago Barnabé gostou do Banoff, mas um abraço ao Adalto de Bandeirantes, obrigado ao Adalto, o Mário, que é chefe de gabinete do vereador Adalto de Bandeirantes, também participando aqui, a minha querida Mariana Carvalho, que mandou um beijo a todos os dinos, tá ok? E a jornalista, que é amiga de sempre, Cristiane Lopes. Um beijo, minha irmã. Senhores, Joaci, obrigado mais uma vez. Serginho, grande abraço. Obrigado. Eric, um abraço. Obrigado. Senhores e senhoras, obrigado pelo carinho, pela audiência. Um fim de semana com muita luz e muita saúde para todos. Semana que vem tem mais Papo de Redação aqui na SIC TV. Tchau. Sim, agora nós vamos ficar no ar 45 minutos ainda. 45 minutos. Ficar no ar. Não. Tá no ar. Olha os vai até as 3h30 da tarde. Os créditos subindo lá. Não, isso é enganoso. Vou levar. Opa. Tchau, gente. Abraço. Já foi 2 minutos, ó. 2 minutos. Tá exagerado, hein, Sérgio? Meu Deus. Olha só, muito bem. Essa camisa não termina nunca esse programa. Quanto tempo tem essa camisa, Sérgio? Mais um minuto. Quanto tempo tem essa camisa já? Eu comprei recentemente. Tá. Porque tinha um Grenal e o Everton veio com a do Grêmio e pediu pra mim vir com a do Inter. Aí eu comprei aqui no comércio. Mas é falsa essa aqui, não é? É fake. Não é?